Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Blogs e Companhia desta semana, para o qual temos a presença de um convidado que tenho muito gosto de receber, que é o Vítor Mendes. Tenho muito gosto de receber porque aquilo que nos traz aqui. O que nos traz é conversamos um pouco sobre uma nova comunidade, sobre um novo mundo que pretendemos. E como o Vítor me estava a explicar, e tudo isto surgiu, e o que nós vamos apresentando ao longo deste programa, de uma preocupação sua quando tomou a responsabilidade de ser pai, de olhar para os seus filhos e disso fazê-lo pensar. Foi um pouco isso o motor que gerou isto tudo? Foi aí que comecei a minha pesquisa. Quando me tornei pai, vi, como nós sabemos, vemos nos telejornais todos os dias, é problemas constantes, é fome, é pobreza, é corrupção, é desemprego, é tudo aquilo que nós vemos, né? E de maneira que havia um futuro muito negro para eles para frente. Eu sentia e sinto que a humanidade conseguia fazer muito melhor, mas não sabia bem como, né? Então decidi ir ver o que é que eu podia fazer. Fazer uma pesquisa, ver o que é que eu podia fazer para tentar fazer alguma coisa para mudar o futuro, garantir um futuro mais seguro para eles. Mas, portanto, para fazer essa pesquisa, primeiro teve que perceber quais eram, de facto, os problemas e esses entram-nos todos os dias pela porta dentro, não é? Eu, quando comecei a pesquisa, comecei no sítio mais óbvio, que é onde a sociedade toma as suas decisões coletives, que é a Assembleia da República, não é? Lá é que são as decisões. Comecei por aí, criei com a ajuda de uma empresa de software, criei um movimento de democracia direta, porque aquele sistema, na minha opinião, é impossível trazer bons resultados, porque funciona como é que funciona. Uma pessoa é operária, vai para o Partido Comunista, uma pessoa é empregado público, vai para o Socialista, se tem dinheiro vai para o PSD, e depois, formadas as equipas, vão todos para a arena e vão guerrear para ver quem é que tem mais poder, não é? Portanto, esse é o movimento Democracia Direta, portanto, exato, está na base deste plano. Comecei para uma nova comunidade. Não. Depois, aí, as pessoas aderiram, muitas pessoas, chegou a 300 pessoas. E plataformas internet, é um site, está na internet. Um site, a blogosfera, no fundo, a funcionar para juntar as pessoas. É um site que funciona mesmo como Democracia Direta. A pessoa entra, tem vários referendos, né? E o movimento defende aquilo que os seus membros votam em cada... não tem representantes. Eu penso que foi aí que nós nos conhecemos, não foi? Porque houve um determinado momento em que eu também estava nas mesmas leads, mas eu estava pelo Partido do Norte e o Vítor perguntou-me, não acha que isso ser Norte já está limitado? É a tal divisão. É a tal divisão e começamos por aí. E eu comecei a dizer que estava a defender o Norte não contra o Sul, mas percebi um pouco que estávamos... se calhar com o mesmo coração, mas com algumas questões que penso que para o Vítor são importantes e por isso é que eu trouxe. De uma forma democrática, para me questionar a mim próprio, porque entendo que isso são separações e formas de estar que trazem resultados. Isso não é cooperação, é a luta, é a imagem da sociedade que temos, é baseada na competição, não é? E esse movimento, ele corrige todas as falhas que, a meu ver, existem nos partidos. Não tem dinheiro, não tem representantes e não tem ideologia. É baseado no conhecimento, princípios, valores? Não tem ideologia. É baseado no conhecimento. Ou seja, quando o membro adere ao movimento, tem que ver o que é que o movimento defende e expressar a sua opinião e ouvir a opinião contrária e analisar, não é só ouvir a opinião, analisar os conteúdos, não é? Uhum. E depois aí ele vai... se entrar, sim. Ele vai ficar a fazer parte do movimento. Mas pretendem concorrer a umas eleições? Para ter representantes? Não, isso foi só o protótipo que foi criado. Depois as pessoas aderiram, muitas pessoas, tudo bem, vamos fazer, mas depois quando chega à parte do trabalho, as pessoas já vêm cansadas no fim de um dia de trabalho, já não... Também nota isso, que a sociedade está muito egoísta ou muito individualizada na sua própria preocupação e pouco dedicada, ou é mesmo necessário muita energia para fazer arrancar uma coisa destas? Como qualquer coisa, se o José quiser construir um edifício, não basta opinar, tem que ir analisar como é que se constrói. Todos os avanços da humanidade são baseados no conhecimento. Okay. Portanto, a pessoa tem que analisar, se quiser saber os problemas da sociedade, tem que ver muitos documentários, tem que analisar várias fontes independentes para saber como é que a sociedade funciona. Só no fim de saber como é que a sociedade funciona é que pode arranjar uma solução, não é? Entendo que às vezes está a passar muito rapidamente para a adoção de medidas sem se pensar bem antes no porquê é que estamos a utilizar essas medidas?
A sociedade hoje funciona, quem manda na sociedade é o dinheiro, não é? Portanto, o dinheiro é que move o mundo. Portanto, o dinheiro dá o próprio curso normal à sociedade. O dinheiro é quem tem o dinheiro. Exato. O dinheiro é que eu tenho. Não é? Dá mas cada vez menos, não acha? Ou não? Cada vez vai ser mais. Porque cada vez nós estamos agora a atravessar um período da humanidade que é um período de mudança. Até aqui foi a história mais rica da humanidade, isso baseado no pico de petróleo e pico de outras matérias-primas, que agora está a atingir o pico. E a partir de agora os preços vão aumentar tudo. A pobreza vai aumentar, o nível de competição vai aumentar, os conflitos sociais vão aumentar. Os recursos materiais e naturais e financeiros são todos mal distribuídos, não é? Sim, isso é a base do problema. Por isso é que temos uma sociedade sueca com os mais pobres os mais ricos ganham 3 vezes mais que os mais pobres e cá é 7. Quanto maior for a desigualdade numa sociedade, mais problemas tem a sociedade. Também já percebeu que eu também concordo com isso. Sim, por isso é que eu disse que devia ser a democracia direta do Norte, para chegarmos a um consenso entre os dois, porque a nossa base é a mesma. De facto, a má redistribuição de rendimentos, seja ele entre pessoas, seja entre empresas na competição, seja entre territórios, dá origem sempre a resultados que não são os, em termos sociais, mais adequados. E qualquer dia temos meia dúzia a viver num bunker e os outros à volta do bunker, como vemos nos filmes de ficção científica, não é? É aí que a gente caminha. Vítor, olha, vamos então começar a ver o seu trabalho de conhecimento, que isto é extremamente importante, isto que está a dizer, porque faz um trabalho muito grande de pesquisa, de busca de elementos e procura fundamentar muito bem, porque de facto nós muitas vezes somos um bocadinho pragmáticos demais, não é? É a única forma, não há outra. E escreve aqui como é que qualquer pessoa, no seu perfeito juízo, pode pensar que um mundo equilibrado, pacífico, sustentável e produtivo jamais poderá sair da concorrência aberta, ou seja, uma guerra aberta desde indivíduos a competir uns contra os outros para o trabalho das empresas, que lutam umas contra as outras pela cota de mercado, até aos governos que competem uns contra os outros pelo domínio económico global. Portanto, isto no fundo, esta sua frase... Não é minha, essa é do Peter Joseph, que postou aqui. Postei que essa frase, ninguém no seu juízo perfeito pode pensar isso. Ou então desconhece completamente como funciona o mundo. Ninguém pode pensar isso, não é? Porque é que se invadiu o Iraque e houve 900 mil pessoas que morreram? Por causa do recurso, não é? O petróleo, não é? E vamos então... Vai ser o futuro, vai ser a água e cada vez... E o futuro será a água, não é? Também estamos os dois de acordo. O petróleo e a água e tudo. E agora é a Líbia e um dia... Nós temos aqui o seu projeto, que já não tem a ver com a democracia direta, isto não tem nada. Mas já é uma procura de encontrar um modelo, não é? Para o desenvolvimento. A democracia direta é o sistema utilizado para obter as decisões num projeto deste nível, neste tipo que é um projeto cooperativo. Nas cooperativas, as decisões são tomadas por democracia direta. Como é que vê estas pessoas que estão atrás de nós aqui nesta visualização, que são fotografias de Valência, tiradas dos indignados que faziam as suas reuniões? É que eu também li em algum sítio que o Vítor também não é a favor das manifestações por si só. Como é que viu esses movimentos? A manifestação é uma forma das pessoas protestarem, né? Assim como as pessoas protestam em casa a ver o café, a comentar umas com as outras, né? Mas como forma do governo, não, né? Quer dizer, protestar não se consegue nada, quer dizer, pois, conseguir mais uns trocos, né? Mas não é, portanto... Não é... Nós, quando começamos... Eu admito isto por causa da democracia direta, porque lá, a nível daquelas organizações, havia uma certa preocupação de comitês de trabalho, de se reunirem, de emanarem algumas disposições para depois implementarem. Exato. E isso era um modelo de sociedade que parece que jovens, ou menos jovens, buscam. Desse ponto de vista, teria alguma ponte para... Mas a democracia direta tem que ser sempre baseada no conhecimento. É impossível decidir se nós queremos cá o FMI ou não, sem saber o que é o FMI, o que é o sistema monetário. Então está a fazer uma crítica mais forte nesse sentido, que de facto há uma necessidade de formação, quer de consciências, quer de educação, que está a falhar imenso e que nos pode... As pessoas é que estão a falhar, não é? Cada pessoa, cada ser humano é que tem que pensar, tem que tentar informar-se ao máximo, não é? Tem que pensar na sua vida, não é? No mundo competitivo, ninguém pensa que são as pessoas que têm mais recursos, não é? Que vão dar os recursos a quem tem menos, não é? Cada pessoa tem que
tentar informar-se e tentar ver como é que a sociedade funciona, e a partir daí... Eu estava aqui a tentar ver algumas das suas apresentações, portanto, em termos do próprio modelo, do plano, do seu programa, portanto, para projeto Nova Comunidade, mas então diz que tudo isto se baseia muito numa necessidade que há de aprofundar o conhecimento. Não é? Sim. E foi isso que fez. Exatamente, foi isso que fiz durante 3 anos, foi pesquisar qual a forma mais eficaz de criar uma cidade. Este projeto, que é baseado numa economia baseada em recursos, que é o destino final, e o inicial e o final, é a única forma, não há outra, não há outra de acabar com as guerras e com a pobreza. Não há outro. É só este. Portanto, tudo o que não seja falar deste tipo de economia é simplesmente perder tempo. É remendos. Tira daqui... Estamos a falar de uma economia de partilha, em que Exatamente. As coisas são distribuídas, em que não existe uma supremacia. Chamei este modelo cooperativo familiar, porque este modelo copia o modelo de uma família. Aplica o modelo de uma família à sociedade. Então isto não é participar numa manifestação, não é dar uma esmola, ser voluntário, ser ativista, aderir a um partido, criar um partido, aderir a uma religião. Será algo, o seu objetivo é alertar os cidadãos, e é algo que fazemos no nosso dia-a-dia, algo que será a nossa fonte de rendimento, algo que nos permitirá poupar dinheiro, proporcionará trabalhar num bom ambiente, algo que melhorará a nossa vida dos nossos filhos e netos. Sim, e depois, a base são as tais empresas cooperativas, não é? Que já existem. Qual é a base? Nós depois vamos mais aqui à frente mostrar um exemplo, se calhar, porque não, para exemplificarmos melhor, eu vou pedir, e vamos aqui a esta apresentação, e dar um exemplo do que é que estamos a falar na prática. Está bem? Exato. Este projeto. Al ser cooperativa, o sea, va a ser administrada por todos, cada uno. Yo me voy a fijar lo que él hace y él se va a fijar lo que yo hago. Por supuesto, nos tenemos que concientizar en eso y de no aburguesarse como en su momento cuando estábamos bajo patrón, que si nos podíamos escabullir por algún rinconcito lo hacíamos. Ahora ya no, y si hay una luz prendida, apagarla si no es necesario. Los sueldos de por sí, todo igual. No va a haber sobresueldo, como te imaginas que pasó acá, que fue uno de los causantes de que llegamos a esto, ¿no es cierto? Con el fin de llegar a lo que hoy son otras empresas recuperadas, que pasaron por la misma lucha supuestamente que hoy estamos pasando nosotros. Tal es el caso de Sanón. Yo creo que Sanón es nuestra inspiración y vamos a llegar a eso. Sanón Ceramics. After 2 years under worker control, it's the granddaddy of this new movement. Ou seja, Vítor, a grande questão é esta. Nós estamos, como tem na sua apresentação, que eu convido depois quem nos está a acompanhar a ver este site com mais atenção e mais tempo, porque isto obriga, de facto, a estudar e a ler com atenção. Nós estamos num mundo com recursos escassos e finitos. Funcionamos de uma forma competitiva e individualista. Um método competitivo num mundo com recursos escassos, ou seja, o que prevê como o futuro é a continuação desta... Um aumento desta situação. A população no início do século passado era cerca de 2 bilhões, neste momento é de 7 bilhões e... 2050, 9 bilhões, e os recursos vão cada vez ser mais escassos. É isto que nós estamos aqui a ver neste... São 90 bilhões de barris de petróleo que se tiram por dia, e o petróleo é a base de toda a economia. Portanto, e as previsões são de crescimentos exponenciais. Portanto, quer do lado da população, quer do lado da própria procura e a redução da oferta, não é? Depois... consequências, futuro, menor quantidade de recursos, maiores custos de exploração, menor qualidade de recursos, pior acessibilidade aos recursos, aumentos de preços e empobrecimento. Isto continua, e é o que nós estamos a sentir. A vida dos meus filhos
vai ser completamente a vida dos meus pais. Diga uma coisa, o que é que acha sobre esta crise que nos atingiu em 2008 e aquela que nos atingiu em 29? Nós não estamos a ser enganados, quando nos apresentam as verdadeiras razões. Para saber estas lições é preciso estudar, é preciso ver, não sei, são 2 ou 3 documentários, o Mestre do Dinheiro, o Inside Job. Esta crise é uma crise criada pelo homem, né? Isto faz parte de uma guerra que já decorre há 300 anos entre quem tem a função de emitir o dinheiro. Os privados querem ser os privados, os públicos, quando eram tempos em que os presidentes defendiam mesmo a causa pública, queriam que fosse o Estado a ter essa função. Por causa dessa guerra já foram mortos pelo menos 2 ou 3 presidentes norte-americanos e neste momento é os particulares, o privado que emite moeda. E nós podemos considerar que isto tem sido uma crise, sobretudo uma crise de empobrecimento das populações, mais propriamente do que... Esta crise foi uma crise, é o crédito, não é? Quer dizer, viveu-se à custa do crédito, agora não se pode viver do crédito para sempre, agora está na altura de o que se gastou a mais, agora tem que se gastar a menos. E o que é que vai propor? É o tal modelo familiar ou cooperativo que já estamos agora aqui a ver neste exemplo e que era aplicado. Nós não vimos o vídeo todo, mas aqueles vídeos que vimos da Argentina e depois dos Estados Unidos... Tinham 4 empresas que utilizavam este modelo. E assim, em poucas palavras, em que é que se caracterizavam? Por exemplo, em termos de salários. Isso é a base deste projeto. Os salários, o dinheiro é um recurso, portanto, isso mostra aí 3 métodos de partilhar recursos, não é? É o método competitivo, é o método representativo e o método familiar. E nesse modelo familiar, os recursos são divididos entre todos. Ou seja, para ter recursos é preciso ter o mesmo rendimento, os salários são iguais para todos. A base. Mas aquelas empresas, a Argentina é uma situação que até convém, eu acho que convém ser estudada, porque pode ter algumas afinidades com aquilo que nós estamos a viver neste momento, mas este modelo foi aplicado sobretudo para recuperar empresas que houve uma altura que não tinham, que estavam paradas mesmo. E os próprios trabalhadores chegaram lá e decidiram repartir o rendimento. Naquele caso das 2 empresas, porque houve outros casos de outras empresas que os trabalhadores não decidiram ter o mesmo salário. Isso... Neste caso e nas outras 2 americanas, não foi mesmo criadas de raiz e que têm um grande sucesso. Mas é tão simples quanto isso? Tecnológicas. O modelo cooperativo repartir, que no fundo o modelo cooperativo é algo que nos anos 60, sim, 70 mas o cooperativo familiar, porque o cooperativo em Espanha tem uma cooperativa tem mais de 100 mil trabalhadores, mas não tem os mesmos salários. Não. Isso essa explicação desse vídeo de 45 minutos explica o conceito todo, as causas, justifica porque é o mesmo salário, não é? E podia-se dizer assim... É como uma família. E se houver um lucro, seria distribuído por todos? Exato, salários e lucros a distribuir por todos. Essa é a grande diferença deste projeto, é que o lucro é dividido por todos. Neste momento, há uma guerra no Iraque, o lucro da venda de armamentos, da reconstrução do país, vai para uma minoria, né? Há uma gripe H1N1, o lucro da venda das farmácias vai para uma minoria, né? Por isso é que... E essa minoria, agora podemos tentar desenvolver um bocadinho esse raciocínio. Ao ir para uma minoria, o que é que vai significar? Uma minoria só alguns é que terão instituições. E só alguns é que terão possibilidades de aceder depois. E o pior é que o objetivo dessas instituições, por exemplo, ainda há pouco tempo o próprio Nobel da Medicina disse que as farmacêuticas não investem na cura das doenças, mas em melhorar os tratamentos crónicos, porque uma doença crónica tu tens o rendimento mensalmente. Se curas a doença, de maneira que elas investem, são empresas, elas vão investir, eles têm que dar lucro aos acionistas, os gestores, se não dão lucro aos acionistas, têm que sair. Portanto, elas investem para onde a empresa tem mais vantagens. Eu acho que nós estamos a falar de uma coisa, existem as empresas sociais, porque nós andamos os dois pelos mesmos caminhos, que é o seguinte: se uma empresa dessas de farmacêuticas, por exemplo, fossem remunerados por curarem pessoas e não por venderem medicamentos, tínhamos uma revolução autêntica na forma como estamos a gerir as coisas. Está um bocado de acordo com isso. E, de facto, hoje em dia não vemos ninguém chegar a uma reunião do Conselho de Administração de uma empresa de farmacêutica e dizer: olha, estamos a vender menos medicamentos porque eles estão a produzir bons resultados e já não são necessários. Isto não é... Sim, mas isso é exato. Isso seria uma intervenção do Estado e totalmente contra o modelo
económico vigente agora. E é para uma comunidade dessas que nós gostaríamos de tentar evoluir, não é? Nós temos um outro vídeo que eu ia também depois pedir aos meus colegas que estava aqui, portanto, na sua apresentação, para apresentarmos, porque também tem uma explicação mais técnica. And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but one must take it because it is right. And if I had to say one thing that would change this world dramatically, it's if we started doing what we believe, what we know to be right, and stop doing what we think is right for us in the moment. Because they are the decisions that lock us into this imprisoned reality. What are the consequences for me? Me. Not what is the right thing to do in this situation, but what are the consequences for me in this situation? And if we just started doing what we know to be right, instead of what we think is right for us in the moment, then this world would transform because of all that would come from it. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, Martin Luther King said. And that is the antidote to divide and rule. I don't care about your injustice. I don't care about your destruction of freedom of speech, because at this moment I feel I'm being treated justly and I have the freedom to say what I think. That's how. First it was the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. We need to start standing up for the rights of everyone to have freedom, even stands back in amazement those we don't agree with. And then we might have some kind of chance of living in a free society and not an Orwellian state, transforming from this society to this society. And it's a time to choose. Because, like I say, this ain't coming sometime never. This is unfolding by the day. Entendo que vivemos numa sociedade em que há liberdade. Há liberdade. As pessoas precisam de exercer essa liberdade, não é? Vivemos numa democracia. A democracia é liberdade. Nós tivemos uma conversa sobre se não havia agora uma tendência para podermos cair novamente num regime de ditaduras e de determinadas pressões. A ditadura que existe é a ditadura económica, mas o dinheiro tem o seu rumo e dá o seu rumo à sociedade, não é? Portanto, se as pessoas não lutam pelos seus direitos, não é lutar pelos seus direitos, é ver como a sociedade funciona e tentar encaminhá-la para a forma correta. Portanto, as pessoas têm que exercer, não podem esperar que votando 4 em 4 anos ou mudaram alguma coisa. Quer dizer, as pessoas têm que, portanto, o que o Vítor, têm que analisar. O que o Vítor, o que nós e o que o projeto em si refere não coloca em causa nem a política, nem a sociedade, nem muito menos a economia. Está a falar em novos modelos. Sim, isto é um de formas de atuar. Este vídeo é um manual para cada pessoa. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Blogs e Companhia desta semana, para o qual temos a presença de um convidado que tenho muito gosto de receber, que é o Vítor Mendes. Tenho muito gosto de receber porque aquilo que nos traz aqui. O que nos traz é conversarmos um pouco sobre uma nova comunidade, sobre um novo mundo que pretendemos. E como o Vítor nos estava a explicar, e tudo isto surgiu, e o que nós vamos apresentando ao longo deste programa, de uma preocupação sua quando tomou a responsabilidade de ser pai, de olhar para os seus filhos e disso fazê-lo pensar. Foi um pouco isso o motor que gerou isto tudo? Foi aí que comecei a minha pesquisa. Quando tornei pai, vi, como nós sabemos, vemos nos telejornais todos os dias, problemas constantes, fome, pobreza, corrupção, desemprego, tudo aquilo que nós vemos, né?
E de maneira que havia um futuro muito negro para eles para frente. Eu sentia e sinto que a humanidade conseguia fazer muito melhor, mas não sabia bem como, não é? Então decidi ir ver o que é que eu podia fazer. Fazer uma pesquisa, ver o que é que eu podia fazer para tentar fazer alguma coisa para mudar o futuro, garantir um futuro mais seguro para eles. Mas, portanto, para fazer essa pesquisa, primeiro teve que perceber quais eram, de facto, os problemas e esses entram-nos todos os dias pela porta dentro, não é? Eu, quando comecei a pesquisa, comecei no sítio mais óbvio, que é onde a sociedade toma as suas decisões coletivas, que é a Assembleia da República, não é? Lá é que são as decisões. Comecei por aí, criei com a ajuda de uma empresa de software, criei um movimento de democracia direta, porque aquele sistema, na minha opinião, é impossível trazer bons resultados, porque funciona como é que funciona. Uma pessoa é operária, vai para o Partido Comunista, uma pessoa é empregado público, vai para o Socialista, se tem dinheiro vai para o PSD, e depois, formadas as equipas, vão todos para a arena e vão guerrear para ver quem é que tem mais poder, né? Portanto, esse é o movimento Democracia Direta, portanto, exato, está na base deste plano. Comecei para uma nova comunidade. Não, depois aí as pessoas aderiram, muitas pessoas, chegou a 300 pessoas. E plataformas internet, é um site, está na internet. Um site, a blogosfera, no fundo, a funcionar para juntar as pessoas. É um site que funciona mesmo como democracia direta. A pessoa entra, tem vários referendos, né? E o movimento defende aquilo que os seus membros votam em cada... não tem representantes. Eu penso que foi aí que nós nos conhecemos, não foi? Porque houve um determinado momento em que eu também estava nas mesmas leads, mas eu estava pelo Partido do Norte e o Vítor perguntou-me, não és aqui CC Norte já está limitado? É a tal divisão. É a tal divisão e começamos por aí. E eu comecei a dizer que estava a defender o Norte não contra o Sul, mas percebi um pouco que estávamos